vamos trabalhar as revoluções inglesas. Acompanhe comigo no desenvolvimento dessa aula a partir do nosso esquema que está sendo apresentado para você na tela. Vamos lá. A Revolução Inglesa foi um dos primeiros processos que surgiram com a contestação ao chamado Antigo Regime ou absolutismo e inspirou a formação da ideologia iluminista, servindo de exemplo para outras pessoas. E na Inglaterra surgiram as bases de uma monarquia constitucional, também chamada na Inglaterra de monarquia parlamentarista. A consequência principal da Revolução Inglesa foi a queda do absolutismo no século XVII. Mas, observem na tela os antecedentes das revoluções inglesas. Para compreender o século XVII na Inglaterra, é necessário a gente voltar um pouquinho no tempo, no século XIII, quando foi criada a Magna Carta. Esse documento foi uma exigência dos senhores feudais ao rei João Sem Terra, que queria cobrar impostos da nobreza. Porém, a nobreza reagiu, ok? E o documento, a Magna Carta, tinha por objetivo de restringir o poder do rei, que só poderia criar ou aumentar impostos com o consentimento de um grande conselho de nobres. Os historiadores acreditam, eles afirmam que a Magna Carta deu origem às constituições, enquanto o Grande Conselho, formado por 25 nobres, 25 barões, transformou-se no parlamento. Fazendo uma analogia do parlamento inglês à nossa estrutura de poder legislativo atual, o parlamento inglês, no Brasil, ele é chamado de Congresso Nacional. Nós temos no nosso Congresso Nacional a Câmara dos Deputados Federais e a Câmara do Senado, ou simplesmente Senado. Bom, nós temos nessa tela o parlamento inglês desenvolveu-se em um sistema bicameral, Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Vejamos as diferenças. Na Câmara dos Lordes, seus membros tinham um mandato vitalício e o poder era controlado pela nobreza ou pelos pares, nobreza ou pares. Esses pares são os nobres aristocráticos ingleses. Já a Câmara dos Comuns, seus membros eram eleitos, o voto era restrito, portanto, voto censitário. Ou seja, o cidadão deveria apresentar uma renda mínima anual para poder ter direitos políticos. E esse poder era controlado por essa burguesia inglesa e pela gentry, que era uma nobreza em ascensão, ok? Uma nobreza em ascensão que tinha uma mentalidade mercantil. Agora, ainda nos antecedentes das revoluções inglesas do século XVII. Observem, o século XVI na Inglaterra foi marcado por dois governos da dinastia Tudor, a do Henrique VIII e de Elizabeth I. A monarquia absolutista inglesa nós já estudamos aqui no canal História para Vencer. Então, de forma bem sucinta, vamos destacar o governo do Henrique VIII. Realizou a reforma anglicana, dominou o parlamento e impôs o absolutismo através do ato de supremacia de 1534, ele conseguiu criar, digamos assim, a sua igreja inglesa, né? A Igreja Reformada da Inglaterra, mais conhecida como Igreja Anglicana. O Henrique VIII também decreta o ato de sucessão, no qual permitiu que mulheres ascendessem o trono na Inglaterra. Portanto, nós temos Elizabeth I, filha de Henrique VIII, que consolidou o anglicanismo e o absolutismo. Porém, recebeu esse apelido de Rainha Virgem por não ter casado e nem deixado herdeiros. Bom, pessoal, em 1603 se encerra a dinastia
Tudor para a ascensão da dinastia Stuart. O rei da Escócia, Jaime I, primo de Elizabeth, ele se tornou rei da Inglaterra. Foi coroado rei da Inglaterra. Com um detalhe, esse Jaime I, ele era absolutista. E a sua justificativa de governo era baseado na teoria do direito divino dos reis. Então, essa justificativa, ela vai entrar em confronto com o parlamento inglês, principalmente da Câmara dos Comuns, que não via com bons olhos essa questão da mistura entre a religião e o Estado, perfeito? Mas olha só o que eu trouxe para vocês. Uma cronologia da Revolução Inglesa. Foi marcado aqui por duas fases que nós destacamos para vocês. Primeira fase do governo dos Stuarts, 1603 a 1649. Nós temos a Revolução Puritana e o governo de Cromwell, ok? Já já a gente destaca mais informações desta primeira fase. Na segunda fase da dinastia Stuart, 1660 a 1688. Observem, na Revolução Puritana, a monarquia inglesa ela é extinta para a criação da República dos Comuns, liderado por Cromwell. Porém, 1660, a monarquia inglesa ela é restaurada. Então, o Carlos II, da dinastia Stuart, ele ascende ao trono, beleza? Mas o seu irmão Jaime II, ele sofreu a Revolução Gloriosa entre 1688 e 1689, quando é criado, sim, a monarquia parlamentarista inglesa na figura do rei Guilherme de Orange. Primeira fase da dinastia Stuart ocorreu durante a primeira metade do século XVII, com os reis Jaime I e Carlos I. Bom, os dois reis, eles governaram a Inglaterra em caráter absolutista e baseado na teoria do direito divino dos reis, coisa que o parlamento inglês, recheado de puritanos, principalmente a Câmara dos Comuns, não aceitavam esse governo absolutista. A Câmara dos Lordes, pessoal, só destacando aqui rapidamente, ela era formada pela maioria de nobres, a nobreza aristocrática e anglicana. Como observamos anteriormente, o mandato dos lordes era em caráter vitalício. Na Câmara dos Comuns era rotativo, ok? Bom, logo no início do governo de Jaime I, ele sofreu um atentado católico chamado Conspiração da Pólvora, onde demonstrou os problemas que a nova dinastia teria em governar. Já o rei manteve o absolutismo e o anglicanismo, distribuiu vantagens aos nobres como uma forma de ter apoio, porém encontrou resistência de partidos calvinistas, os puritanos e presbiterianos. A necessidade de fortalecer o exército levou ao aumento de impostos, o que gerou um choque com o parlamento devido à influência da Magna Carta. Apesar desses conflitos, Jaime I conseguiu terminar seu governo sem grande atrito. A ideia de Jaime I e logo depois de seu filho Carlos I era fortalecer as finanças da coroa inglesa, que estava um tanto quanto deficitária. Por isso, a ideia de aumentar os impostos. A outra questão era criar impostos para desenvolver, para criar um exército permanente, que não tinha a Inglaterra. Daí os atritos com o parlamento, com a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns, os puritanos, não viam com bons olhos essa arrecadação de impostos para cobrir os gastos da coroa e para a formação de um exército permanente. Porém, como nós observamos, o Jaime I conseguiu terminar o seu mandato
sem grandes atritos com o parlamento. Porém, o seu filho, Carlos I, digamos assim, não teve tanta sorte quanto o pai. Observe a tela. Carlos I herdou o poder, as ideias e as dificuldades do governo anterior. Além disso, era muito mais centralizador e poucas vezes estabeleceu um diálogo direto com o parlamento, que pressionou a assinar um conjunto de normas chamado de Petição de Direitos, ou seja, foi uma reedição da Magna Carta. Carlos inicialmente aceitou e conseguiu a aprovação do chip money, mas em seguida fechou o parlamento em 1629. Esse chip money era um imposto cobrado antigamente na Inglaterra só nas cidades portuárias. E ele havia sido extinto, entrou em desuso. Porém, Carlos I ele reativou o chip money, mas ele estendeu o chip money para todas as cidades inglesas. Ok? Bom, o parlamento, a Câmara dos Comuns, obviamente foi contra. Então, em represália a isso, ele fecha o parlamento. De 1629 a 1640, vamos ter essas situações impostas por Carlos I. Ele dissolvia o parlamento, em seguida havia novas eleições para a composição de um novo parlamento. Mas essa situação de fechar parlamento, abrir parlamento, ela fica mais crítica a partir de 1637 até 1640. Beleza? Bom, aqui nós temos o chip money, era o imposto medieval cobrado nas áreas costeiras em tempos de guerra. Porém, Carlos I pretendia estender a cobrança a todas as regiões, também em tempos de paz. Ok? Agora, uma outra situação ocorre ali no Reino Unido, ou seja, uma rebelião na Escócia em 1639 e na Irlanda em 1641. Sem o exército permanente, esse rei, Carlos I, ele vai convocar um exército pessoal, digamos assim, para enfrentar essas rebeliões. Porém, antes disso tudo, ele fecha o que a gente conhece na história como longo parlamento. Mas a reação dos parlamentares, dos puritanos da Câmara dos Comuns, foi a guerra civil contra Carlos I. Observe a tela. Regiões dominadas pelos ingleses levaram à reabertura do parlamento, numa tentativa de buscar apoio para a guerra. O parlamento novamente negou as pretensões do rei, levando a Inglaterra a uma guerra civil conhecida como Revolução Puritana. Bom, a guerra civil entre monarquia e o parlamento teve a seguinte configuração. Aqui em cima, nós temos o rei e o parlamento. Vamos lá. Base social, apoio ao rei, os realistas, o clero anglicano e a nobreza. O parlamento, formado pela burguesia e gentry, a nobreza mercantil. Base religiosa, apoio da nobreza conservadora católica, e vejam que ocorre também o apoio do anglicanismo. E o parlamento, formado por calvinistas, ou a Câmara dos Comuns, aí você tem as duas vertentes do calvinismo, os puritanos e presbiterianos. O exército ligado ao rei era dos cavaleiros ou realistas, e o exército do parlamento. A gente tem os cabeças redondas. É uma situação aqui conforme a forma como esses membros do parlamento cortavam o seu cabelo, entendeu? Bom, mas o Oliver Cromwell, ele cria o exército do novo tipo, ou New Model Army, uma nova forma de promover os soldados. Isso foi muito importante para a vitória dos comuns em relação ao exército realista. Vamos lá. O exército do parlamento foi chamado de cabeças redondas devido ao corte curto de cabelos dos soldados, símbolo de origem popular. No comando destacou-se o puritano Oliver Cromwell.
A superioridade militar puritana foi possível devido ao New Model Army, o novo modelo de exército, no qual havia promoção por bravura, permitindo a ascensão do povo aos cargos de oficiais. Ok? Então, isso foi primordial para inspirar os soldados ingleses a lutar pela vitória contra o rei. Tal fato não ocorria no exército dos cavaleiros, cujos oficiais eram oriundos da nobreza. Então, havia aquela situação, pessoal. Tá? A questão de identificar o indivíduo não de forma individual, mas sim coletiva. Então, soldados eram de origem simples, popular, camponês. Então, não tinham direito à ascensão. Isso no exército realista, ou exército dos cavaleiros. Já no New Model Army, havia a promoção por mérito. E ainda, nesse contexto, seguindo aqui o nosso esquema, a gente pode destacar a participação dos niveladores e cavadores, os grupos mais populares ligados aos camponeses e à população urbana mais humilde. Observem, os niveladores, destaca essa informação, eram basicamente trabalhadores rurais e urbanos que desejavam o sufrágio universal e devolução das terras cercadas. Na Inglaterra, lei dos cercamentos, a lei dos cercamentos. Isso prejudicou muito esses trabalhadores rurais. As terras eram cercadas, os proprietários criavam ovelhas e dispensavam aquela população camponesa em excedente. Já os escavadores eram os radicais, que abandonaram os niveladores e criticavam a propriedade privada e as mazelas trazidas por ela. Ou seja, eles queriam uma reforma agrária e abolição da lei dos cercamentos. Bom, ainda na Guerra Civil, 1642 a 1649, na Batalha de Naseby, vamos dizer assim, né? Naseby, 1645, ocorreu a vitória das forças ligadas ao parlamento. O rei Carlos I ficou preso enquanto ocorriam negociações para a assinatura da petição de direitos. Diante da resistência do rei, este foi condenado à morte em 1649 e houve o fechamento da Câmara dos Lordes e a proclamação da República. Então, a monarquia inglesa cai e é criada a República dos Comuns, mas o camarada Cromwell, que governou a Inglaterra de 1650 a 1658, ele vai criar, né? Ele vai desenvolver uma ditadura nessa república. E vale salientar que a república na Inglaterra ela só ocorreu entre 1650 a 1660. Quando ocorre a restauração da monarquia inglesa, nunca mais a Inglaterra passou por uma república. Vamos que vamos. Com a queda do rei Carlos I, né, o líder Cromwell estabeleceu uma temporária república puritana. A principal medida de seu governo foi estabelecer os atos de navegação. Então, atos de navegação de 1651, lei que exigia o uso de navios ingleses ou da região de origem no comércio com a Inglaterra. A lei prejudicou a Holanda, que era maior, até então a maior marinha mercante da época, e especialista em fretes marítimos, o que provocou uma guerra em 1654, vencida pelos ingleses. A importância dos atos de navegação foi o fortalecimento do comércio, da marinha e da burguesia inglesa, base para a Revolução Industrial do século XVIII. Havia também, por parte dos ingleses, pessoal, no século XVII, o incentivo ao tráfico de escravos, no século XVII e século XVIII. Esse patamar só vai ser mudado, né? Essa situação só será mudada lá no século XIX, onde a Inglaterra ela vai ser contra o tráfico de escravos e favorável à abolição da escravidão nas colônias americanas. Mas isso por causa da sua revolução industrial. Inicialmente, Cromwell governou com o apoio do parlamento.
diante das dificuldades para governar, enfrentando resistência na Escócia e na Irlanda, e a oposição da nobreza, tornou-se um ditador sob o título de Lorde Protetor da Inglaterra, em 1653, após aprovar o fechamento do próprio parlamento. A ditadura de Cromwell, inclusive, ela combateu os grupos radicais que apoiaram a Revolução Puritana, como os Levelers e os Diggers, enforcando diversos líderes, dessas duas categorias sociais. Antes de morrer, em 1658, Cromwell indicou seu filho, o Richard, para assumir o seu cargo. Mas as forças políticas de oposição à República de Cromwell derruba o Richard Cromwell. Segunda fase da dinastia Stuart, governo de Carlos II, caracterizou-se pela perseguição política aos aliados de Cromwell, chegando até mesmo a determinar a exumação do corpo de Cromwell e o seu enforcamento posterior. Ainda tentou restabelecer o absolutismo monárquico, levando setores oposicionistas a protestarem. Para conter essa oposição crescente, Carlos II se aproximou dos setores do parlamento, levando a uma disputa política interna. O parlamento inglês ele era dividido em Whig e Tory, divisão política. Base social dos Whig, a burguesia e a gentry. A divisão política Tory pela nobreza. A base religiosa dos Whig, puritanos, e o Tory, anglicanos. Defendiam o parlamento, já o Tory defendia a monarquia. Beleza? Então, essa divisão política se inicia no governo de Carlos II. Pessoal, só uma curiosidade, Carlos II, durante a Revolução Puritana, ele e sua família, né, fugiu para a França, foi lá para a terra de seus primos da dinastia Bourbon francesa, ok? Então, com a restauração monárquica, ele volta à Inglaterra para governar. Morre sem herdeiro, assume o seu irmão Jaime II. Jaime II, que há muito tempo vinha sendo contestado por segmentos do parlamento, ou seja, no reinado de Jaime II, desde sua conversão ao catolicismo em 1668. Jaime II deu continuidade à política absolutista e adotou medidas de tolerância com os católicos, o que não era bem visto pelo parlamento, recheado de puritanos. Essa questão, pessoal, é a aproximação política com religião. Isso não era legal para os puritanos. Por quê? Porque até mesmo com base em seus princípios religiosos, os puritanos, eles não viam lideranças eclesiásticas, entendeu? Eram contra as lideranças eclesiásticas dentro da própria igreja, entende? Então, quando eles viam o rei Jaime II se aproximando com os católicos, o parlamento interpretava que haveria a possibilidade de Estado e religião se integrar novamente na Inglaterra, entendeu? Daí uma outra informação aqui, né? Daí essa disputa entre parlamento puritano e a monarquia católica de Jaime II, beleza? A Revolução Gloriosa de 1688 a 1689 foi o movimento que derrubou o rei Jaime II, levando ao trono Guilherme de Orange, o nobre holandês casado com a princesa Maria Stuart. O Guilherme de Orange, ele foi convidado pelo parlamento para ser rei da Inglaterra. E isso foi o quê? Um comum acordo entre o Guilherme e entre os Whigs e os Tories. Então, os interesses de Whigs, o parlamento, e Tories, né, a nobreza, ou seja, puritanos e anglicanos, foram garantidos pelo exercício de uma monarquia constitucional e parlamentarista. Então, observe, ocorreu uma aliança entre a nobreza e a burguesia, certo? Vamos derrubar Carlos II, o católico, e vamos manter a monarquia.
porém parlamentarista. Então você tem aí uma situação que agradou a nobreza e os puritanos, a burguesia puritana. Bom, os lords, digamos assim, os anglicanos, eles mantiveram, né, os aspectos monárquicos preservados, ou seja, a coroa foi preservada, ela não foi derrubada, mas eles abrem mão do poder político, ou seja, a chefia de governo passou para quem? Para o parlamento. No momento em que a Câmara dos Comuns elege o primeiro-ministro, que de fato governa a Inglaterra. Então você tem um parlamento que governa na figura do primeiro-ministro, chefe de governo, e a monarquia, a chefia de Estado, que vai cuidar da política externa, por exemplo. Então você vê claramente um acordo, certo, entre a nobreza e a burguesia. Os Tories aliados agora com os Whigs, instituição de uma monarquia parlamentarista na Inglaterra. Mas, observe, o documento que cria essa situação é chamada de Declaração dos Direitos, assinado pelo novo rei da Inglaterra, o Guilherme III, no qual fortalecia o parlamento, conferindo a este poder o poder de criar leis e impostos, além de controlar os ministérios, o exército e as finanças. O sistema introduzido pela Declaração dos Direitos levou a um governo em que o rei reina, mas não governa. Observem também que o rei é chefe de Estado, representa a nação. Primeiro-ministro é o chefe de governo, governa a nação. Monarquia constitucional e parlamentarista significou o fim do absolutismo na Inglaterra, criando as bases da Revolução Industrial e do liberalismo econômico a partir da segunda metade do século XVIII. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Durante o século XVII, a Inglaterra experimentou um período de profundas e violentas transformações políticas, desde a eclosão da Guerra Civil Inglesa, 1642-1651, até a Revolução Gloriosa, 1688. Entre as principais consequências desse processo podem ser enumeradas. Leiam essa questão: transição do absolutismo para uma monarquia constitucional e a limitação dos poderes políticos do monarca. Na letra B, abolição da propriedade privada e a adoção de um sistema de terras comunais em todo o país. Na letra C, a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte e a abertura dos portos ingleses aos navios estrangeiros. Na letra D, a derrota militar das forças reformistas e a consolidação do absolutismo monárquico nas mãos de Oliver Cromwell. E na letra E, a abolição do anglicanismo e a afirmação do calvinismo como religião oficial da Inglaterra. Portanto, a resposta correta desta questão é a letra A, como nós observamos anteriormente. Transição do absolutismo para uma monarquia constitucional e a limitação dos poderes do monarca, que passou apenas a representar a nação, cuidar da política externa. Olha essa número 2, SpaceX 2006. Durante o governo de Cromwell, a Inglaterra foi adquirindo os contornos de potência mundial, que a caracterizaram nos séculos seguintes. Decretaram-se leis que protegiam os mercadores ingleses e priorizavam o desenvolvimento da indústria naval. Estes decretos ficou conhecido como Lei do Teste, Atos de Exclusão, Edito de Nantes. Isso aqui, gente, corresponde à tolerância religiosa na França, tá? A tolerância religiosa na França, mas foi instituído no finalzinho do século XVI e no início do século XVII, o rei Luís XIV revogou o Edito de Nantes, ou Edito de Nantes. Atos de navegação e o ato de supremacia, que consolida o anglicanismo na Inglaterra.
Então, a resposta correta desta questão, letra D, atos de navegação. Vamos que vamos. Questão número 3. A Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra assinala o A. Essa é com vocês. Vamos respondendo. Predomínio do poder real sobre as conquistas da burguesia agrária. Proibição do poder da nobreza sobre o terceiro estado. Vitória da política de conciliação entre as classes, propostas por Cromwell. D. Proibição ao rei de lançar impostos sem a permissão do parlamento. E a letra E. Restabelecimento da liberdade religiosa para os católicos. Resposta. Letra D. Proibição do rei lançar impostos sem a permissão do parlamento. Questão número 4. As chamadas revoluções inglesas transcorridas entre 1640 e 1688 tiveram como resultados imediatos: letra A, proclamação dos direitos do homem e do cidadão. Isso aqui é França, Revolução Francesa, que nós vamos estudar ainda. B, surgimento da monarquia absoluta e as guerras contra a França napoleônica, está fora de época. As guerras napoleônicas é no século XIX. C, reconhecimento do catolicismo como religião oficial e o fortalecimento da ingerência papal nas questões locais. Nada a ver, já acabamos de falar sobre isso na questão anterior. D, o fim do anglicanismo e o início das demarcações das terras comunais. Fim do anglicanismo, não ocorreu a aliança entre Tories e Whigs. Tories, anglicano, Whigs, puritanos. E a letra E, fortalecimento do parlamento e o aumento no governo da influência de grupos ligados às atividades comerciais. Resposta, letra E. Questão de número 5. Na Inglaterra, durante o século XVII, ocorreu a Revolução Gloriosa, 1688-1689, que optou pela restauração da dinastia Stuart. B. Implantou o regime republicano na Inglaterra. C. Foi um golpe do parlamento contra Jaime II, colocando no poder Guilherme de Orange. D. Restaurou o poder do catolicismo. Letra E. Implantou um regime ditatorial denominado protetorado. Protetorado ficou conhecido a República de Cromwell. Tá? Enfim, resposta correta desta questão, letra C. Vamos que vamos para a questão de número 6, a última. A restauração da monarquia inglesa foi marcada por transformações decisivas no século XVI e XVII. Sobre tais mudanças é correto afirmar. Vamos lá, leiam aí essa questão sozinhos. Resposta correta. Letra D. Monarquia inglesa foi abolida em 1649 durante a Revolução liderada por Cromwell. E foi restaurada em 1660. Show de bola? Então, aqui uma mais difícil para você responder, certo? Mas creio que você acertou esta questão. Bom, agora nós vamos falar sobre Revolução Industrial. Vem comigo. Pessoal, nós já estudamos as revoluções inglesas, vários aspectos das revoluções inglesas desencadearam a Revolução Industrial na Inglaterra. Vários fatores desencadearam essa Revolução Industrial. E aí a gente vai rapidamente abordar aqui alguns aspectos que desencadearam essa Revolução Industrial, perfeito? Logo em seguida a gente vem para as novas informações, as consequências da Revolução Industrial. Vamos que vamos. Podemos dividir a Revolução Industrial em fases. A primeira fase da Revolução Industrial, no século XVIII, teve início na Inglaterra. Ok? Então, a primeira Revolução Industrial começou na Inglaterra e da Inglaterra se espalhou pelo resto da Europa. Vamos ter a primeira Revolução Industrial no século XVIII, a segunda Revolução Industrial na segunda metade do século XIX, início. Vamos ter a terceira Revolução Industrial a partir da década de 1960, 1970. Ok? Então, vamos ficar com essas três fases, mas destacando a primeira Revolução Industrial.
Então, a Revolução Industrial pode ser conceituada como um conjunto de transformações econômicos, sociais, ocorridas pelo uso da máquina na produção, a mecanização dos meios de produção. Nesse processo, nós temos aqui, por exemplo, no quadro, observe o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. O artesanato ele se desenvolveu ao longo da Baixa Idade Média até o século XV, a manufatura na Idade Moderna, do século XV ao XVIII, e a maquinofatura pós-século XVIII, segunda metade do século XVIII em diante, iniciado na Inglaterra. Os donos do meio de produção, no artesanato, o artesão, na manufatura, a burguesia manufatureira, e agora, na primeira Revolução Industrial, a burguesia industrial inglesa, que vai combater, e muito, né, pessoal, o mercantilismo que predominou na Europa do século XVI ao XVIII. Agora a ideia é liberar tudo, sem intervenção do Estado na economia. Mão de obra, no artesanato, o artesão e seus familiares, o assalariado na manufatura e o proletariado na maquinofatura. Bom, a Inglaterra, com as leis dos cercamentos, por exemplo, ela provocou uma grande quantidade de pessoas sem trabalho. Então, vamos lá. O termo proletariado deriva de prole, ou seja, filhos, pois toda a família, incluindo crianças, trabalhavam nas indústrias para sobreviver. Ok? Bom, nesta tela nós temos aqui os antecedentes que propiciaram as condições para a evolução tecnológica ao longo dos séculos XV e XVIII na Inglaterra. A acumulação primitiva de capitais, acumulados por meio de medidas mercantilistas de incentivo ao comércio legal nas relações com suas colônias e demais nações, ou ilegal, como a pirataria, que a gente estudou no canal História para Vencer, o absolutismo inglês. A rainha Elizabeth I, por exemplo, incentivava a prática da pirataria. O apoio político, fruto da chegada da burguesia ao poder na Revolução Inglesa, na Revolução Gloriosa de 1688. Mercados consumidores, existência de um mercado mundial a ser explorado pela poderosa marinha inglesa. Recursos técnicos, inúmeras invenções como a máquina a vapor de James Watt e equipamentos do setor têxtil, a Spinning Jenny, a Waterframe e a Mull, ok? Vale salientar também, né, aqui antes dessa questão dos recursos técnicos, é que a Inglaterra, em 1703, assinou um tratado com Portugal, o chamado Tratado de Methuen, de 1703, ou Tratado de Panos e Vinhos, no qual os ingleses exportavam seus tecidos para os portugueses. Okay? Então, os portugueses ficaram com uma dívida tremenda com a Inglaterra devido a esse tratado, e como os portugueses, os colonos, na verdade, conseguiram achar ouro na região das Minas Gerais, boa parte do ouro foi utilizado para pagamento das dívidas dos portugueses para com a Inglaterra. Então, nós temos também, como consequência, né, a mineração no Brasil, o ouro do Brasil favoreceu e muito o desenvolvimento da indústria inglesa, a acumulação de capital da indústria inglesa. Consequência da mineração para Brasil, para Portugal, para Inglaterra, a consequência da mineração foi buraco no Brasil, igreja em Portugal e indústria na Inglaterra. Perfeito? Então, quem mais favoreceu com isso tudo foi os ingleses. Embora que, pessoal, as dívidas de Portugal com a Inglaterra, elas aumentaram a partir de 1640, com o fim da União Ibérica. Os portugueses, precisando de credores, eles recorreram aos empréstimos aos banqueiros ingleses. Daí o resultado de tudo foi um grande crescimento de dependência econômica de Portugal para com a Inglaterra. Então, vamos que vamos aqui. Matérias-primas, existência em seu território do carvão, ferro e lã, além da facilidade de obter algodão no sul das 13 colônias inglesas, nas colônias do sul, na América do Norte, e também compravam algodão
no Maranhão, tá? Algodão de colonos do Maranhão, aqui no Brasil. Os cercamentos, a lei dos cercamentos, provocou mão de obra abundante e barata vinda do êxodo rural, decorrente do cercamento dos campos. Então, nós temos existentes, né? Ou seja, a lei de cercamentos existentes desde o século XIV e retomados principalmente no século XVI, durante a dinastia Stuart, que precisava de grana para cobrir as dívidas do Estado, vendia as terras da Inglaterra, e após a Revolução, ou melhor, a Reforma Anglicana, você vai ter aí a venda das terras da igreja. Os cercamentos foi um processo de ocupação das terras comunais realizados pela nobreza ao longo dos tempos modernos para a criação de ovelhas e produção de lã, matéria-prima e manufaturas têxteis ingleses. Os camponeses eram expulsos, realizando o êxodo rural. Nas cidades, essa massa despossuída transformou-se em mão de obra abundante e barata, usada nas nascentes indústrias, nos grandes galpões industriais, com a utilização, inclusive, de divisão do trabalho. Na primeira Revolução Industrial, teve a duração aproximada de um século, estimado as datas 1760 a 1780, a segunda Revolução, a segunda metade do século XVIII, ou seja, até 1860. Aí aqui nós temos o início da segunda Revolução Industrial. Nessa época, além da Inglaterra pioneira, que iniciou a sua Revolução Industrial entre 1760 e 1780, também pode-se inserir que após a Inglaterra, teve a Revolução na França e Bélgica, cujas atividades industriais evoluíram a partir de 1830. As máquinas eram feitas de ferro, a energia a vapor, produzida pela queima do carvão e o aquecimento da água batizaram esse período de fase do carvão e do ferro. Principais indústrias foram têxtil, foi a primeira a se mecanizar, a siderúrgica, fundamental para a produção do aço, né? Transportes, navios a vapor e estradas de ferro, ok? A siderurgia aqui, né, no caso, fundamental para a produção do ferro. Na segunda metade, indústria siderúrgica. Na segunda metade do século XIX, a indústria siderúrgica vai produzir, na verdade, o aço, ok? Bom, vamos que vamos. Pioneirismo inglês e o atraso de outros países têm explicação nas condições políticas europeias. Enquanto a Inglaterra, situada em uma ilha, avançava na industrialização. Europa continental viveu uma instabilidade política pela Revolução Francesa e em seguida pelas guerras napoleônicas. Isso retardou o desenvolvimento industrial desses países e também as revoluções liberais de 1800, da primeira metade, digamos assim, do século XIX. Bom, primeiras invenções, galera. Nós temos a máquina de fiar, de 1767, o tear hidráulico, de 1768, o tear mecânico, o barco a vapor e a locomotiva a vapor. Então, vejam que o transporte de mercadorias foi muito importante para o desenvolvimento da Revolução Industrial. E a Inglaterra, graças aos atos de navegação, graças à dinastia Tudor, ela desenvolveu e muito a sua base naval, tá? A sua marinha naval. Bom, consequências da Revolução Industrial. Nós temos o aumento da produção, houve um gigantesco aumento da produção industrial, a consolidação do sistema capitalista industrial, nesse caso agora, né, o início do capitalismo industrial, baseado no aumento da produção, que favoreceu a difusão do comércio em escala mundial. O lucro definitivamente tornava-se a base das relações econômicas. Divisão do trabalho, proposto por Adam Smith, que em busca de especialização permitia o aumento da lucratividade. Você aí que não está ligado muito na questão do liberalismo econômico, nós já temos aula aqui no canal História para Vencer sobre o iluminismo e o liberalismo econômico, ok? Só clicar na playlist aí da descrição desse vídeo. Observação, na verdade, entre os países
desenvolveu-se a divisão internacional do trabalho, ou seja, os países industrializados são produtores de bens, né, industrializados, e os países pobres são fornecedores de matérias-primas. Então, países ricos, produtos industrializados, países pobres, matérias-primas, hoje chamadas de commodities, né? Commodities. Outra consequência da Revolução Industrial: a urbanização das cidades, a separação entre capital e trabalho, fortalecendo a burguesia e empobrecendo o trabalhador assalariado. O proletariado teve péssimas condições de vida e de trabalho. Destaque para a carga horária excessiva, salários insignificantes, obrigando o trabalho e a exploração de mulheres e crianças, local de trabalho insalubre, com altíssimas temperaturas e ambientes abafados, origem dos cortiços, ou seja, moradias para dezenas de pessoas amontoadas em pequenos quartos com banheiros coletivos e alimentação precária. Bom, isso é a consequência da Revolução Industrial. Já as contestações à exploração do proletariado. Vamos ter o movimento ludista, o ludismo na Inglaterra, liderado por um tal de Ned Ludd, na Inglaterra, entre 1811 e 1813. O movimento consistia em quebrar as máquinas, uma reação anti-industrial. Sofreram violenta repressão no governo. O governo era burguês, galera. O governo era burguês. Então, perseguição aos ludistas. O movimento cartista envolve o movimento por lutas, por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida, mas também por participação política, liderado por William Lovett, inspirado em um documento conhecido como Carta do Povo. Exigia reformas sociais e políticas na Inglaterra, na década de 1830, como sufrágio universal masculino, ou seja, uma eleição sem restrição, a participação do proletariado no parlamento, sendo necessária a remuneração dos parlamentares, e a revolta foi reprimida e, aos poucos, algumas conquistas foram implementadas ao longo do final do século XIX e início do século XX, inclusive com direito à formação de sindicatos. Os trabalhadores ingleses criaram as suas trade unions, seus sindicatos, porém era proibida a formação de sindicatos, ok? Só lá, para o final do século XIX, início do século XX, que esses direitos, a organização de sindicatos foi sendo permitido na Inglaterra. Agora, vamos para as nossas questões de Revolução Industrial. Primeira questão: o acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo de qual país na Revolução Industrial? A questão aqui, né, pessoal? Fácil. Resposta, letra D. A primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra. Questão de número 2. A industrialização da segunda metade do século XVIII, particularmente na Inglaterra, iniciou-se com a mecanização do setor têxtil, cuja produção tinha amplos mercados nas colônias inglesas. Qual tratado abriu as portas das colônias portuguesas para as manufaturas inglesas? Tratado de Utrecht. Tratado de Utrecht foi em relação às disputas territoriais na América Portuguesa, entre França e Portugal, a disputa pelo Amapá. Tratado de Methuen, 1703, Tratado de Paris, 1763, Tratado de Madrid, questões, né, disputas sociais, disputas territoriais entre portugueses e espanhóis. A disputa pelo oeste do atual território brasileiro, Espanha e Portugal. E o Tratado de Utrecht, isso aqui envolvia uma série de situações, né, de disputas entre franceses e portugueses na Europa, entre franceses e espanhóis. Enfim, foi um conjunto, né, de disputas por sucessão de trono, por disputas territoriais, que deu-se aí o chamado Segundo Tratado de Utrecht de 1715. Vamos botar aqui Espanha e Portugal.
o Tratado de Paris, que envolve ali o fim da Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra. Guerra dos 7 Anos, disputado lá na América do Norte entre franceses e ingleses. Teve início em 1756 e terminou em 1763. Então, a resposta aqui é a letra B de bola. Questão número 3. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela... Essa aí é com vocês. Tempo para responder. Resposta correta desta questão: B. Realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. Questão número 4. A Revolução Industrial que teve lugar na Inglaterra no século XVIII pode ser definida como uma transformação sem precedentes no modo de produção manufatureira que trouxe profundas mudanças na estrutura social e econômica da sociedade. Teve papel preponderante na sua ocorrência, o que provocou a Revolução Industrial na Inglaterra. Resposta, letra E, Revolução Gloriosa que favoreceu o capitalismo. Beleza, galera?